Boa, galera, voltamos aqui com função do segundo grau, função quadrática, nessa sua preparação do Matemática Cursos. Lembre-se, pensou em estudar para o Enem, pensou matemática, Matemática Curso, no Eurobusiness, sala 510, falar com a tia Ronaira. Um abraço aí, tia Ronaira. Voltamos aqui, função quadrática é toda a função f de x, onde o f de x é ax2 bx mais c, com a diferente de zero. Esse a, galera, representa uma função primordial na função quadrática. Qual é ela? A de dizer como ficará a concavidade. Se o a for positivo, nós teremos uma concavidade para cima. Ou seja, a nossa concavidade vai ficar assim. Aqui o eixo, os coordenadas, x e y, e aí nossa concavidade faz isso, para cima. Se o a for negativo, aí nós teremos a nossa concavidade para baixo. Está aqui o nosso eixo coordenado, os eixos coordenados, y, x, e aí a nossa concavidade faz isso. Importante observar na hora de olhar para o gráfico da função do segundo grau. Esse pontozinho bem aqui, ó, que toca o eixo y, que está tocando o eixo y. Esse ponto é o valor do c, é o valor do termo independente. Então, esse pontozinho aqui é o valor de c. É o valor de C, certo? Então, nós temos a concavidade para cima com A positivo, concavidade para baixo com A negativo. E esse ponto que toca o eixo Y é o valor de C. O zero da função, como eu já falei antes, para calcular o zero da função de qualquer função, faz-se o f de x igual a zero. Quando você faz f de x igual a zero, você chega na função do segundo grau, transformando ela em uma equação do segundo grau. Então, a função do segundo grau virou equação do segundo grau. ax2 bx mais c. Ora, se ax2 bx mais c igual a zero, eu posso ir pela fórmula de Bhaskara. Delta, b2 menos 4ac, x, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Por que esse mais ou menos? Porque esse nosso x ele se transforma em duas coisas. No x' e no x duas linhas. O x' menos b mais a raiz do delta sobre 2a. E o x duas linhas menos b menos a raiz do delta sobre 2a. E esse delta, qual é o importante dele? O delta também é conhecido como discriminante, porque ele discrimina o número de raízes que tem a nossa equação. No caso da função quadrática, ele vai discriminar em quantos pontos o gráfico toca o eixo x. Delta maior que zero, toca em 2 pontos. Delta igual a zero, toca em 1 ponto. Delta menor que zero, não toca no eixo x. E isso você vai entender melhor quando a gente for falar de estudo do sinal da função quadrática. Aí nós temos um outro ponto muito importante no gráfico da função. Não sei se vocês observaram, mas essa função ela tem um ponto aqui muito importante que é chamado de vértice da função. Vértice da função, que é o nosso x do vértice e o nosso y do vértice. Lembre-se, galera, quando for falar em vértice é uma coisa muito importante que causa muita dúvida. Quando cá a pessoa pergunta na questão valor máximo e valor mínimo. Tanto faz, se o valor for máximo, se o valor for mínimo, está se falando do y do vértice. Valor máximo, porque o A é negativo, então ele atinge o ápice dele, o ponto mais alto. Aí é valor máximo. Valor mínimo, o A é positivo, ele atinge o ponto mais baixo. Então, quando é que eu tenho valor máximo? Quando eu tenho A negativo. Quando é que eu tenho valor mínimo? O A positivo. E valor máximo, valor mínimo, é o Y do vértice. Professor, então como é que eu vou saber como eu calculo x do vértice quando eu calculo y do vértice? Fácil, amigo, fácil. Toda vez que na questão vier dizendo frases como para que, de modo que, tal que, com tanto que, ou seja, eu peço uma coisa para que outra coisa aconteça, eu vou calcular x do vértice. Toda vez que eu te peço diretamente o que eu quero, calcule o lucro máximo, calcule a venda máxima, calcule a área mínima, eu vou calcular o y do vértice. Então, x do vértice vem na frase para que, de modo que, tal que, com tanto que. Y do vértice, eu pergunto diretamente o que eu quero. Então, é assim que se calcula. O y do vértice ele tem outra função. Ele marca a imagem da função. Se o A for positivo, a imagem
é maior, o y é maior ou igual ao y do vértice. Se o A for negativo, é menor ou igual ao y do vértice. E chegamos no outro ponto que eu falei que ia precisar, do delta, que é o quê? O cálculo do sinal da função. Quando o delta, você tem 6 gráficos, olhe bem, 6 gráficos de função do segundo grau. O A positivo, delta positivo, A positivo, delta igual a 0, A positivo, delta menor que 0. A negativo, delta maior que 0. A negativo, delta igual a 0. A negativo, delta menor que 0. O estudo do sinal vai ser como? No meio fica o sinal contrário do A. Fora fica o sinal igual. O A não é positivo, o sinal é mais. Então fora fica mais, no meio fica menos. Aqui tem algum meio? Não tem meio, porque ele só tocou em um ponto. Então fica positivo e positivo. E aqui também todo positivo. Isso daqui, o A é negativo, então negativo fora, positivo dentro. Negativo e tudo negativo. Professor, e qual é a finalidade do estudo do sinal na função de segundo grau? Resolver inequação. Resolução de inequação produto e inequação quociente, você vai precisar estudar o sinal da função de segundo grau. Beleza, galera? O que nós tínhamos de falar de função de segundo grau é isso. Veja esse gráfico, vá no link que tem lá no Instagram, baixe, lá tem um quadro de resumo, um mapa mental de função de segundo grau, função de primeiro grau, baixe o link, baixe as questões, exercite as questões e veja as suas soluções. Beleza? Um abraço!